Na dúvida do que você tem que fazer, fica quieto e espera. E por mais que isso pareça muito simples, é o melhor conselho que você vai receber hoje. Sempre que você estiver muito indecisa ou você estiver muito nervosa e você não sabe que atitude tomar, qual o próximo passo, ou dentro de uma discussão, ou às vezes até dentro de algo importante da tua vida profissional ou pessoal, nunca tome essa decisão com base no seu sentimento naquele momento. Por quê? Porque o calor da ação ali, quando tá fervilhando, faz com que você não tome a melhor atitude alinhado com o que você quer na tua vida. Então, é como se existisse você e existisse a sua emoção. E quem vai tomar essa decisão não vai ser você, vai ser aquilo que está gritando, aquela voz emotiva alta, que pode ser a raiva, pode ser a tristeza, pode ser a indignação, a frustração, seja lá o que for, é você que tem que determinar o que é melhor para tua vida e não aquele sentimento. E eu sempre gosto de falar isso, porque quando eu tô em momentos assim, né, ansiosa, eu fico repetindo para mim mesma: eu não sou a minha ansiedade, eu não sou a minha ansiedade. Por quê? Imagina o nosso Divertidamente. Então tem a Riley, que é a personagem principal, e aí dentro dela ela tem aqueles monte de bonequinhos. Ela tem a alegria, ela tem a raiva, a tristeza, o nojo. E quando a gente assiste ao filme, a gente entende que aqueles bonequinhos não são ela. Ela é ela. Ela é a personalidade, é a centelha divina, é o ser humano. Então, muitas vezes, a gente se vê tomando atitudes que não são aquelas que a gente quer tomar, mas sim, quem decidiu aquilo foi a raiva, foi a tristeza. É muito importante a gente, sempre quando precisar agir e tomar uma decisão, a gente parar, deixar aquilo esfriar dentro de nós, para entender se quem está tomando aquela atitude somos nós ou é alguma coisa mental ou emocional que vive na nossa cabeça. Uma das nossas vozes dos Divertidamente que moram em nós. Eu vejo muito isso na minha vida e na vida das outras pessoas. Pessoas que às vezes são um pouco apáticas, inseguras ou que seguram muitas coisas para dentro de si. Então elas são aquelas pessoas que no trabalho não falam nada, que engolem muito sapo. E aí, às vezes, o único momento que elas conseguem colocar para fora e falar aquilo que elas estão sentindo é na hora da raiva, é na hora da explosão. Eu entendo isso. Só que a gente precisa pensar que é uma manobra muito arriscada fazer isso, justamente porque você, ali nessa hora, é muito fácil você ofender alguém, você falar alguma coisa que você não quer, ou, sabe, falar o que não precisa ser falado. Então, por mais que pode ser uma coisa boa, é um risco que você tomou, sabe? O resultado pode ser positivo, se principalmente você é essa pessoa que engole muito sapo, mas você entende que pode dar ruim também. Igualmente, essa possibilidade existe. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para a gente entender como que a gente pode elaborar essa questão e respirar fundo, deixar o calor do momento passar para que a gente entenda qual a melhor coisa a se fazer. Um clássico, né, gente? Um clássico que é o chefe folgado. Então, ele vai lá e te pede uma coisa e no momento você tá a fim de mandar ele para PQP, porque ele te pediu alguma coisa, sei lá, ou ele foi abusivo, ou ele... enfim. A gente vai falar assim: não, eu não vou responder agora, porque senão eu vou perder meu emprego. Então a gente entende. Esse é um exemplo fácil pra gente ver que, ó, eu sei que eu não posso chegar pro meu chefe e falar tudo aquilo que eu tenho vontade de falar, porque senão ele vai me demitir. Então a gente consegue mais facilmente ter esse momento de respirar fundo. Então tá bom, vou responder só quando eu tiver mais calma, porque aí eu vou responder do jeito que, infelizmente, né, o mundo é assim, eu tenho que responder porque eu preciso do emprego. E aí depois vem todo um outro processo, né, a gente sabe que causa traumas e dores dentro da gente, essa coisa toda de não poder falar o que tem que ser falado, mas aí... eu, como uma pessoa muito emotiva, eu sempre tento me colocar num lugar de ser estratégica. Então, se esse chefe faz mal pra mim, ele tá me falando umas merda aqui, mas eu já tô procurando emprego em outro lugar. Entendeu? Então, vamos ser racional na hora que a gente tem que ser. Mesmo sendo emotiva, uma coisa muito legal. Isso a gente entende fácil, esse exemplo tá. Mas a gente consegue aplicar esse exemplo na nossa vida pessoal, às vezes numa briga com o namorado, com o marido, com a mãe, com o pai, onde a gente acaba perdendo a estribeira, porque quanto mais a gente tem intimidade com aquela pessoa, mais a gente acha que pode falar alguma coisa, porque aquela pessoa não vai mandar a gente embora igual o chefe. Pode até ter esse sentimento, mas a gente com mais facilidade acaba falando coisas que não são
necessárias. Porque às vezes, sim, você falou alguma coisa e você estava certa. Aquele chefe foi folgado, ou a tua mãe te falou alguma coisa que machucou, mas você quer realmente reagir àquilo? Se você depois esfriou a cabeça e viu que realmente você queria dar aquela resposta, beleza, quem tá tomando essa decisão é você. Mas que fique bem claro que essa atitude, essa decisão tem que partir de você e não da emoção. Então, eu fui lá e recebi uma, sei lá, meu namorado falou alguma coisa que eu não gostei. Eu vou ficar quieta. Eu vou digerir, internalizar, entender aquilo. Passou a raiva, aí sim eu vou responder com o que realmente eu penso. Se eu não gostei, eu vou falar, olha, eu não gostei daquilo que você falou, mas se eu tivesse falado no calor da emoção, eu ia falar, eu não gostei do que você falou. E aí ia virar uma briga muito maior. Então, assim, é ser inteligente com suas próprias emoções, entendendo que elas fazem parte de você, mas elas não te dominam e não comandam as suas atitudes e ações. Elas estão ali para sinalizar, elas estão ali para mostrar que, ó, não deixa isso acontecer não. O cara tá sendo folgado. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que eu vou falar é melhor depois que eu já estiver mais calma e que a poeira tiver baixado. E aí, é muito interessante a gente observar também que hoje em dia a gente recebe muita coisa, sei lá, pelo WhatsApp ou pela internet. E aí é bom porque a gente não precisa responder na hora, porque numa conversa aqui é muito mais difícil você controlar aquela reatividade, você já solta na hora, isso tudo que eu tô falando aqui pode cair por terra. Mas quando é por mensagem, você pode respirar, pensar, escrever e apagar, então é mais fácil. O verdadeiro desafio parece ser quando realmente você tá ali cara a cara com a pessoa. Por isso que eu sempre falo, na dúvida, se você deve responder, deve ficar quieta, deve ser igualmente combativa ou deve ser mais calma, na dúvida, espera, deixa tudo assentar e aí você decide, para que essa decisão seja feita de forma consciente e alinhada com a pessoa que você é. Porque se você é um ser humano que está buscando ser mais calmo e que você não quer mais, sei lá, brigar com a tua mãe e você ficar reativa toda vez que ela te trouxer alguma coisa que te magoar, você tá, entendeu? Batendo na ponta da faca, ali, dando um murro na ponta da faca. Então, assim, você depois se arrepende. Então, a principal razão pela qual a gente tem que se entender dentro desse tempo de respiro é: eu estou sendo a pessoa que eu quero ser? Eu quero reagir dessa forma? Se eu quero, se é o que eu acho que eu preciso para minha vida, tipo, sabe, descer a lenha nas pessoas que estão me falando o que querem, beleza. Mas que isso seja alinhado com o seu propósito, o seu momento de vida.